Olá, eu me chamo Sara Canto, sou artista visual, estudante de licenciatura no Instituto de Artes Visuais da UERJ. Estou aqui para me apresentar na 34ª Semana de Iniciação Científica. Bom, vou apresentar meu trabalho para vocês. O título é Horror, Religião e Performance de Gênero, o controle de corpos femininos no filme Medusa. É um projeto de iniciação científica com bolsa do CNPq e orientado pela Maria Berbara. Bom, essa pesquisa ela parte do meu interesse em refletir sobre as representações da monstruosidade feminina no cinema nacional. E para isso eu tomo como objeto central da minha pesquisa o filme Medusa, um filme de terror que chega ao Brasil em 2023, lançado em 2021, escrito e dirigido pela Anita Rocha da Silveira. Essa obra ela é ambientada em um Brasil distópico que é marcado pela ascensão do conservadorismo religioso. É, Religião e Estado parecem ser a mesma coisa na ambientação do filme. A religião ela é apresentada como uma ferramenta de controle desses corpos femininos, onde as próprias mulheres elas são levadas a perpetuar esse discurso, né? Então, o trabalho ele também tem como finalidade entender como o filme articula esses elementos da religião para construir uma reflexão sobre a violência e sobre a performance de gênero. Porque, ao mesmo tempo em que essa personagem, por exemplo, está no púlpito, cantando e tentando atrair outras mulheres para essa igreja, ela também está ali removendo a maquiagem e mostrando hematomas de uma violência doméstica que ela sofre de um homem que é também membro dessa própria igreja. Então é interessante como o filme articula esses discursos, né, de controle, de violência, é, de performance de gênero através da religião. Uma outra cena que eu trago como muito importante para a compreensão, principalmente, de como esse imaginário do mito da Medusa perpassa pelo filme, é essa em que algumas mulheres membros, né, dessa congregação, dessa igreja, parecem ter um momento de consciência em que elas veem o que elas estão passando e elas se revoltam e elas vão para a rua gritando e gritando. E a cena é uma cena muito forte em que elas gritam, gritam, e eu acredito que seja uma fonte muito rica para a leitura, né, desse filme enquanto um filme que tenta recriar aí esse mito da Medusa. A metodologia da minha pesquisa, ela combina a análise fílmica, articulada juntamente com referencial teórico, que eu construía através das consultas em arquivos digitais, bibliotecas da UERJ, reuniões mensais de orientação com a minha orientadora e com um grupo de pesquisa, troca de perspectiva e indicações com docentes da área de cinema, que eu acredito que tenha sido muito importante para o direcionamento da minha pesquisa. E como resultado, eu trago a sinopse de Entre Tempo Nós Duas e o caderno de cineasta que eu construí em parceria com as artistas visuais Luísa Lauf e Karine de Souza. E essa sinopse ela surge em continuidade também da análise crítica do filme, porque a gente retoma debates que aparecem muito no filme Medusa, como religião, sexualidade, performance de gênero. Só que dessa vez sobre um olhar contemporâneo, um olhar diaspórico, um olhar contracolonial, é um romance sáfico, então tem todas essas interseccionalidades que atravessam essa criação. Eu trouxe algumas das páginas desse caderno de cineasta, né, que ele foi construído em paralelo com a escrita da sinopse, né, e a gente constrói esse caderno de cineasta com colagens manuais para comunicar a estética visual e conceitual do projeto. Ou seja, a pesquisa ela vai se expandir de um campo teórico e crítico para uma prática artística coletiva, o que eu acho muito interessante, né, para a gente pensar uma iniciação científica, resultar em um trabalho manual, um objeto com uma materialidade artística, né? Dessa forma, eu acredito que essa pesquisa ela evidencia o potencial do cinema, né, como uma grande ferramenta de transformação de imaginário, de construção de novos imaginários, sobretudo para os corpos femininos, né? Nesse contexto de brasileiro de ascensão do conservadorismo, que é uma coisa muito atual. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.